de fazer com que o filho do Bad Neto tenha algum trabalho na vida, né? Não seja um parasita da sociedade. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva em função disso, entendeu? Então não é que o cara tem 2 casas, vai deixar uma para cada filho e o Estado vai tomar uma. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de... Bilhões e bilhões de reais. De fortunas que são acumuladas e que vão distorcendo a própria convivência democrática. Então... Será que isso distorce? É a desigualdade social de riqueza que distorce? Ou é a desigualdade social política? Então, tem liberal que diz que o que a gente tem que corrigir é só a parte de baixo. Então tem liberal que fala assim, ó, se eu garantir que não tem a miséria, tá resolvido o problema. Então o pensamento liberal concede isso. Você não nasce com direito a ser bilionário, né? Então, tem liberal que fala assim, vamos acabar com a extrema pobreza. Tem muito liberal que defende renda básica para todo mundo, por exemplo. Eu defendo. Não sei se eu me encaixo como liberal, mas a renda universal para mim parece só um D lógico. Assim, na outra ponta da esquerda, existe um incômodo não só com a extrema miséria, mas com a extrema opulência. Com a extrema opulência. Então, é como alguém diz, esses 2 extremos são ruins para a sociedade, vamos trazer, não tornar todo mundo igual, mas trazer para um campo de igual competição. De mínima condição. Porque não faz bem também para ninguém você partir de um ponto... Né, que tudo ganho. Tudo ganho. Claro, inclusive os bilionários, eles falam que não querem deixar herança para os filhos porque eles têm medo do que vai acontecer com os filhos. Então, porque dinheiro em excesso para um garoto não é bom, é ruim. Mas então, as pessoas mais de esquerda dizem, isso não pode depender da boa vontade do cara ser filântropo. Tem que ser uma ação da própria coletividade, para que não haja concentração de riqueza de geração para geração, a ponto de condenar milhões à miséria. Até porque para corrigir a miséria, você tem que ter alguma forma de redistribuição. Para mim é uma só. Uma única forma, que é a renda universal. Porque você dá, imagina um jogo de pôquer. Todo turno, para você entrar no jogo, você tem que pagar uma ficha. Não é? A vida é isso. A vida, para você entrar no jogo da vida, tu tem que pagar uma ficha. Para eu estar aqui conversando com você, eu tive que comprar essas câmeras, tive que construir umas paradas, entendeu? Então você tem que ter para ter. A verdade é essa. Então, eu acho que a gente vive num mundo onde as pessoas estão jogando o jogo e todo turno, supondo que o turno é mês, sou nerd, tá? Só para te avisar. E todo turno, que é um mês, o cara recebe um action points, umas fichas de ação, que ele pode tomar ações na vida dela. Hoje em dia, na sociedade, quem tá na miséria, todo turno ele não recebe fichas de ação. Ele recebe fichas de menos ação. Tipo, aqui a sua dívida, o que você poderia fazer hoje, tu não vai poder fazer porque você tem uma dívida ontem. É isso que acontece. E eu acho que a renda universal, ela muda esse sistema. Porque ela garante que todo mundo vai ter uma ficha de ação todo mês. Todo mês ele vai ter cartas, que é dinheiro. O mundo é isso. Vai ter cartas onde ele vai poder jogar essas cartas em lugares que ele acha legal. Mas se ele nunca tem cartas, como que ele vai evoluir? Como que ele vai expandir? Se todo turno dele, ele não tem ficha para jogar. Por isso que eu acho que tem que ter uma renda universal. E a gente já chegou no momento da sociedade que é possível. Isso. Claro que é, pô. Tá cheio de... A humanidade, cara, tem tecnologia para tudo hoje. Nosso problema não é a natureza. Aliás, nós estamos agredindo a natureza de um jeito absurdo. Nosso problema é a sociedade, não é mais a natureza. Não estamos com arco e flecha caçando para comer. A gente tem tecnologia para tudo. Se a gente pede, a comida ela chega na sua casa quentinha, o que está se vendo no mundo é que entre o mais humilde dos cidadãos e o mais opulento, o mais rico dos cidadãos, a distância está aumentando num grau que você fala, uma hora essa corda vai esticar demais. Uma hora quem tá pobre vai falar, mano, só cansei dessa minha vida de merda, vou só matar quem tá de boa. Você percebe? Então, tava lendo ontem, acho que tava lendo, o cara vai fazer, o Jeff Bezos vai fazer um iate de 500 milhões de dólares. Caralho. Isso dá 3 bilhões de reais, cara. Você salva um país da África com esse dinheiro. Inteiro. Durante um ano, pelo menos. Então, eu acho que está desproporcional, entendeu? O que a gente está produzindo está muito desproporcional.
Eu não Mas acho. se a gente for falar de... Agora, um socialista não vai olhar pra vocês dois, o Igor e o Monarca estão ganhando. Não, pô, falar, pô, legal, cara, vocês estão fazendo uma coisa bacana, engenhosa. Pô, legal se. Agora, você percebe que isso. Pô, a gente paga imposto pra caralho já. Não tem que pagar. Como é que você vai garantir saúde e educação pra todo mundo se não. Mas não garante, esse é o problema, tá ligado? Puto, o SUS é uma coisa importante. É legal, é bom. Muita se gente você lembrar, mas não é todo você mundo, lembrar que até os anos universal. 60, mais da metade das crianças não estavam na escola no Brasil. Mais da metade. Nos anos 60, cara. Mas não dá pra Por que a gente tem tanto velho analfabeto? Não é não, Haddad. Por que a gente tem tanto velho analfabeto no Brasil? Absurdo. Porque antes era uma bosta aqui. A gente veio de um histórico de bosta. É isso. Mas, pô, a vida é um potencial de crescimento muito grande. A gente não pode ficar olhando só pro nosso histórico de bosta e ficar contentado com o nosso presente de bosta. A gente estava indo bem, cara. A gente estava indo bem. Não tô dizendo que era perfeito o que estava acontecendo. Eu não sei se a gente Mas o que aconteceu bem, a partir de 2014 foi uma tragédia, cara. 2014, quando você começou a brincar de se o resultado vale, se o resultado não vale, aprovar a pauta bomba, tira presidente, sabe Deus por quê. Cara, não é assim. Não é assim que se faz com o país. Mas por que você falou 2014 que começou? Porque foi a hora que o Aécio falou, não aceito o resultado eleitoral. Entendi. Porque aí começou a criar, pedir novas eleições, começou a se criar um caldo no Brasil do vale tudo. Aí você bota um Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Cara, o cara é do negócio. O cara Mas não foi o PT que pôs o cara lá? Pelo contrário, nós concorremos com ele e perdemos. Já se criou um ambiente. Olha, eu não estou dizendo que o PT... Foi o PT que pôs o Temer como vice. Foi? Bom, mas isso quer dizer que a mesma coisa que você disser pro cara assim, o cara mata a esposa e fala, você que casou com ele. Bom, eu casei com ele, mas não pra ele me matar. Mas tem aquela passagem na Bíblia, diga com quem andas que eu te direi quem és. Ué, mas você acha que uma mulher que casa com um cara, o cara que casa com... Ela viu que tinha. Eu acho que funciona Você não pode condenar a vítima, cara. Mas não é vítima, porra. Os caras estavam no poder, caralho. Vocês decidiam tudo. Não, bicho, você não pode fazer isso, porque senão você vai condenar... Essa visão de condenar a vítima é coisa de brasileiro. Adora condenar a vítima. Mas espera aí. Cara, não é assim, cara. Do poder, não pode fazer certas coisas. Não pode. Você não pode brincar da democracia. Você não pode matar uma pessoa, entendeu? Funciona assim, não pode. Como é que é feita a escolha de um vice? Porque não pode. Mas não foi... O processo do impeachment da Dilma não foi institucional? Tipo, não teve ritos e o STF teve que homologar? Não é uma parada que... Tipo, teve ritos. E por que o pessoal fala que foi golpe, então? Porque a Constituição diz que você só pode afastar por crime de responsabilidade. Tem uma lei. Mas o STF decide o que é a Constituição. Esse que é o problema. Prazer dele. Mas esse que é o problema no Brasil. O problema do... Tem duas maneiras de afastar um presidente. Quando ele comete um crime comum e a Câmara autoriza o Supremo a julgar. Aí é juiz. O Supremo vai julgar se o cara cometeu um crime ou não. Supôs que um presidente mata o vice dele. Sei lá. O Bolsonaro é capaz de qualquer coisa, né? De repente aparece alguém boiando aí no Lago Paranoá. Foi o Bolsonaro. Ih, vai ser processado. Vai ser processado. Aí, o que vai acontecer? A Câmara autoriza, o Supremo julga. Cometeu o crime, afasta. Isso é o crime comum. Comum. Quando é o crime de responsabilidade, é o Senado que julga. Não é o Supremo. E aí, o Senado faz julgamento de acordo com a conveniência. Então foi político o julgamento, com certeza. É mais político. Sim, não, eu não Só que isso. O fato de ser político não significa que você pode, ao arrepio da lei que determina que você tem que caracterizar o crime de responsabilidade. Qual crime de responsabilidade foi cometido? Foram as pedaladas, no caso, né? Cara, o Bolsonaro, semana passada fez 2. Se você quiser falar que eles usaram as pedaladas como desculpa pra tirar a Dilma, eu vou carimbar em cima dessa sua frase. Não, tudo bem, tudo bem. Eu entendo que isso é verdade. É isso que chamam de golpe. O fato de terem usado de pretexto. Mas por que precisavam de uma desculpa, né? Não pode ignorar esse fator também. É isso. Por isso que eu falo. Por isso que eu até no começo não usava muito a palavra golpe, fui criticado por não usar. Porque eu falava assim... Não é um golpe militar no sentido clássico, tanque na rua. Chega alguém lá, dissolve o Senado, dissolve eu até fui muito criticado, porque eu entendia, quando eu ia pra rua em 2016,
E as pessoas da periferia de São Paulo me perguntavam, mas Haddad, tá lá o Supremo, tá lá isso, tá lá aquilo, como que vocês estão chamando de golpe? Eu queria explicar essa dimensão pro cara, né? Do que estava de fato acontecendo. Eu falava, eles arrumaram um pretexto para tirar. E isso a lei não permite. Não permite, tanto que permitiu.